Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui. E olha só, nós estamos no Atos comentado por nós, dia 13. Dia 13. Olha que legal, nós vamos fazer hoje o capítulo de número 25 e o capítulo de número 26, cara. É o nosso penúltimo dia. Espero que você esteja aí em casa falando, poxa vida, estava tão legal, tal, mas é muito bom. E se você perdeu algum, tá tudo aqui no YouTube, você pode ir lá e olhar cada um dos atos comentados. Tem sido muito bom fazer essa jornada junto com você. Seguinte, antes da gente ir para o capítulo de número 25 aqui, continuar essa jornada aqui junto com Paulo, eu quero te falar que eu queria te mostrar essa Bíblia. Gente, se você é abençoado pelo nosso conteúdo, você quer que a gente continue fazendo conteúdo, como é que tudo o que a gente faz aqui é sustentado, todo o equipamento, a galera que trabalha, é através dos produtos do Dizascope, lá na loja do Dizascope, Na Mesa. E eu queria te indicar essa Bíblia, que foi a última que a gente lançou, que é espiral, cara. Olha isso, espiral. E o que é muito legal é o fato de ela ficar totalmente aberta. Olha isso. Ela fica totalmente aberta quando você vai estudar ela. Então, não tem nenhum momento que fica atrapalhando e tal. E tem esse espaço aqui para você fazer as anotações, pelo amor de Deus. Olha isso que legal. Todo esse espaço para você fazer as suas anotações aí, a Bíblia completa, ok? Se você gosta de rabiscar, se você gosta de anotar, como a gente gosta aqui, você já está vendo que a gente gosta, é só você pedir a sua Bíblia do Dizascope Espiral. Vou deixar o link aqui na descrição. Você pede aí, a gente entrega na sua casa. Presentão, hein? Para dar para alguém também é muito legal. Vambora? Está preparado aí? Então pega aí todas as suas canetinhas, pega aí todos os seus marca-textos. Estão perguntando qual que eu uso? Eu uso esse marca-texto aqui, ó, Cis Lumine. Deixa eu colocar aqui, ó, melhor. Cis Lumine, que ele é de gel, então ele não passa para o outro lado. Apesar das folhas serem bem grossas aqui, como eu uso também na Bíblia, ele não passa para o outro lado, tá? Então é bem legal esses marca-textos aqui. E hoje nós vamos para o capítulo de número 25. Então antes da gente começar, vamos fazer uma oração juntos aqui. Pai, quero te pedir, nos guia nesse entendimento, nos guia nesse estudo, nesse tempo que nós vamos passar juntos aqui, meditando na sua palavra, lendo versículo por versículo. Causa uma mudança em nós, uma transformação na nossa vida, Pai. Nós queremos sair daqui mais parecidos com o seu Filho Jesus. Nós queremos sair desse tempo mais cheios do Senhor. Então fala com a gente, ministra o nosso coração. Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Nós submetemos tudo ao Senhor no nome de Jesus. Amém e amém. Vambora? Vamos lá então. Seguinte, quando Deus for ministrando seu coração, vai deixando um comentário aqui. Também já te peço desde já, pega o link, manda para todo mundo, manda para outras pessoas, fala, cara, assiste isso daqui que vai abençoar muito você. Isso aqui pode mudar completamente a vida de alguém. Vamos lá. Tomando meu cafezinho aqui também. Capítulo de número 25, ok? Capítulo de número 25. E a gente vai começar então. A gente terminou com Paulo diante de Félix, e Paulo fica preso 2 anos, e Félix vai passar o cargo dele, né? E aí diz assim, ó, 3 dias depois de ter assumido o governador da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. Então, o novo governador ali, Festo, ele vai lá para Jerusalém. Logo, os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo. Então, meu irmão, 2 anos e eles estão ainda nesse assunto. Eles ainda estão ali esperando uma oportunidade para pegar Paulo. Contra ele, pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. Então, eles querem que Paulo seja enviado para Jerusalém. Para quê, gente? Você já sabe para quê, né? É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. E concluiu, aqueles de vocês que estiverem habilitados, me acompanhem e, havendo contra este homem qualquer crime, acuse-o. Então ele fala, vamos lá comigo. E aí lá vocês vão acusar eles, eu não vou trazer ele para cá. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte,
Assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Então agora eles vão falar com Paulo. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então, eles estão ali acusando Paulo daquilo que a gente já estudou juntos aqui. Então Paulo, defendendo-se, disse, olha a defesa de Paulo: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, presta atenção nisso aqui, ó. O que Festo queria? Assegurar o apoio dos judeus. De novo, não está atrás da verdade, está atrás dos seus interesses. E essa é a questão do coração pecaminoso, gente. É que o coração pecaminoso não está atrás da verdade. Quando que um coração pecaminoso parece estar interessado na verdade? Quando aquilo vai beneficiá-lo. Então, em alguns momentos, você vai falar: nossa, que cara bonzinho, nossa, que cara justo, que cara correto. Sem o Espírito Santo, nós só somos corretos e justos quando de alguma forma aquilo vai nos beneficiar. Porque esse é o nosso coração com o pecado. Então, ele vai tomar uma decisão aqui agora, ele vai fazer algo porque ele quer o apoio dos judeus. É uma politicagem. Perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém? Olha aqui. Porque ele está falando, né? Até do que os caras tinham pedido para ele de levá-lo para Jerusalém. Você gostaria de ir para Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Paulo respondeu, presta atenção, o que Paulo vai responder? Estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. E aí ele diz o quê? Olha isso, gente. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. A minha pergunta é: por que ele apela para César? Por que Paulo apela para César, gente? Por que ele diz: cara, eu quero ir diante de César? Primeiro, ele queria testemunhar. Entenda, e aqui é o ponto, gente, que eu estou dizendo sobre o coração pecaminoso. O coração pecaminoso faz tudo para o seu interesse. Então o coração pecaminoso diria para Paulo: Paulo, pensa como que você pode se livrar disso daqui, como que você pode estar livre, como que você pode se beneficiar, como que você pode enriquecer, como que você pode se dar bem, como que você pode ser superior aos outros. O coração com o Espírito Santo não pensa assim. Ele pensa o seguinte: como eu posso ter mais uma oportunidade de glorificar a Deus? Como que eu poderia testemunhar sobre Jesus a mais um grupo? Como eu posso viver para a glória de Deus e benefício do outro? Ele apela a César não para se defender, presta atenção, mas porque tinha uma palavra sobre ele. Olha aqui, eu quero te lembrar. Capítulo de número 23, versículo de número 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, então Jesus aparece para Paulo, diz: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Então o que Paulo está fazendo é: me leve em direção ao propósito de Deus. Está entendendo? Me leve em direção ao propósito de Deus. Não me leve em direção à minha defesa. Eu quero cumprir o propósito. Ele queria testemunhar em Roma, como Deus havia falado. Ele quer obedecer à vontade de Deus, cara. Então ele não está atrás dos seus interesses, mas de obedecer. Ele não está atrás de seus interesses, mas de obedecer a Deus.
Com base no que você toma as suas decisões na sua vida? Baseado no quê? Baseado nos seus interesses ou baseado na vontade de Deus? Baseado em você se dar bem ou baseado em Deus ser glorificado? Paulo escolheu a obediência a Deus ao invés de seus interesses. Você vê que tem um contraste claro aqui, ó. Você gostaria... aqui, ó, então Festo querendo assegurar o apoio dos judeus. Olha com base no que Festo toma as suas decisões, os seus interesses. Agora, com base no que Paulo toma as suas decisões? A vontade de Deus. Obedecer a Deus. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar Festo. Então, agora o rei Agripa vai até Cesareia, a fim de saudar Festo. Como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo. Então, Festo vai falar para o rei Agripa o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem. Então, lembra que Festo assumiu no lugar de Félix. Félix deixou aqui certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, quando eu estive em Jerusalém, pedindo que o condenasse. Eu lhes disse que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Então, ele está falando da lei dos romanos. Assim, quando eles vieram para cá, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que o homem fosse trazido. Levantando-se os acusadores, não mencionaram nenhum dos crimes de que eu suspeitava. Trazia contra eles, aí aqui os crimes, trazia contra eles questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Então ele fala de certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Porque qual era a ênfase da pregação de Paulo? Ressurreição. Então, eu, perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu enviasse a César. Então, ele vai ficar preso ali até ser enviado a César. Então, Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Festo respondeu: amanhã você poderá ouvi-lo. Então agora Paulo vai falar com o rei Agripa. Gente, presta atenção nisso. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, então todo o rei, tendo eles entrado na sala de audiência, juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores aqui presentes, vejam este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Então eles querem a morte de Paulo, Porém, eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele, nada tenho de mais concreto que possa escrever ao imperador. Por isso, eu o trouxe à presença dos senhores, e especialmente à sua presença, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa para escrever. Porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar ao mesmo tempo, as acusações que existem contra ele. Então você vê que eles mesmos não sabem nem o que escrever para César em relação às acusações feitas contra Paulo. Então Paulo está preso ali, muito pela vontade de Deus, gente. Agora vamos lá, olha só. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: você está autorizado a falar em sua defesa. Então, ele vai falar: você está autorizado a falar em sua defesa. Mas deixa eu te falar, quem que Paulo vai defender? Hein? Quem que Paulo vai defender? Ele não vai defender a si mesmo. Parecendo que está defendendo a si mesmo, Paulo vai testemunhar, cara. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Presta atenção. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na sua presença, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem
contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. Gente, de novo, gente, eu vou sempre enfatizar isso com você. Ele começa honrando. Ele honra esse homem. Ele honra quem está ouvindo ele. Sabe, muitas vezes, quando nós vamos pregar o evangelho para alguém, quando nós vamos compartilhar da palavra de Deus, nós não temos acesso no coração das pessoas. Nós não somos ouvidos porque nós não honramos aqueles que estão nos ouvindo. Porque nós não abrimos o coração deles com essa questão da honra. Sabe, muitas vezes a gente chega truculentos, chega gritando, gravamos os nossos vídeos esperneando e na hora o coração das pessoas são fechados. E agora eu quero te fazer essa pergunta. Qual é o objetivo da pregação se não ser ouvido e a pessoa que está ouvindo ser transformada? Não simplesmente vomitar algo. Então Paulo sempre começa, em todas que você viu aqui, honrando. Ele honra o rei Agripa. E ele diz assim, quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais. Então, ele enfatiza que ele era um fariseu, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, almejam alcançar. Então, o que elas almejam alcançar? A promessa feita por Deus. E qual é a promessa feita por Deus, gente? O Messias. A promessa feita por Deus é o Messias. Ele está dizendo, as 12 tribos almejam alcançar fervorosamente essa promessa. E é por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Aquilo que vocês almejam alcançar é Jesus. Ele veio e eu estou sendo acusado agora por aquilo que vocês almejam alcançar. Porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos? E aí qual é o tema que Paulo vai trazer? Ressurreição dos mortos. Na verdade, eu pensava que deveria fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E quando os condenavam à morte, eu dava o voto contra eles. Muitas vezes eu castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu perseguia até em cidades estrangeiras. O que Paulo está fazendo? Paulo está testemunhando. Paulo está contando o seu testemunho. Ele está falando assim, eu era cego, agora eu vejo. Gente, esse é o ponto que você tem que entender. Eu e você fomos chamados para ser testemunhas de Cristo. Paulo está diante das autoridades. Paulo está diante de homens e mulheres inteligentíssimas, formados. E o que ele faz nessa situação? Muitas vezes, gente, entenda isso, nós queremos ser advogados de Jesus. Então a gente pega e prepara uma defesa com todos os argumentos. Deixa eu defender Jesus. Posso te falar todas as letras hoje aqui? Ele não precisa da sua defesa. Ele não precisa da sua defesa. Ele não te chamou para ser o advogado dele. Me perdoa se tem algum advogado nos ouvindo hoje aqui. Mas ele não te chamou para ser o advogado dele. Ele te chamou para ser uma testemunha. O advogado pega todos os seus argumentos para montar uma defesa para a pessoa que está sendo acusada. A testemunha, ela só aparece lá para falar o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu apalpei. Sabe o que Jesus nos chamou para fazer? Ir por toda parte dizendo, eu era cego e agora eu vejo. Eu estava morto
e agora eu vivo. Ei, eu queria morrer e agora eu quero viver. Eu vivia numa tristeza absurda e agora eu encontrei a felicidade. Eu tinha um vazio no meu coração e agora eu me sinto preenchido. A minha família estava indo à destruição e agora a minha família é uma bênção. Deus nos chamou para testemunhar sobre o que Ele fez na nossa vida. Quais são as suas experiências com Deus? O que você já viveu com Deus, para que você possa abrir a boca nas oportunidades que Deus vai te dar para testemunhar. Gente, Paulo está diante dessa situação. Eu vou repetir isso de novo. Ele não está buscando os próprios interesses, ele não está buscando a própria defesa. Apesar de parecer que é a defesa dele, ele está pregando o evangelho. Ele está testemunhando, ele está glorificando a Deus. Por quê? Porque toda oportunidade que ele tem, ele usa para ser testemunha da ressurreição de Jesus, ser testemunha do que Jesus fez na vida dele. Então, olha só, ele conta de todo o passado dele e ele vai dizer, com isso em mente, né, com isso aqui de perseguir a igreja, eu parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, eu vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coice contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Gente, olha que louco isso. Paulo está testemunhando do encontro dele com Jesus. Sabe, uma das coisas favoritas que eu tenho hoje e a honra que eu tenho aqui no Jesuscope é poder trazer as pessoas para o podcast do Jesuscope. Se você não ouviu, procura lá, assiste no YouTube, tem nas plataformas também de podcast. Por quê? Porque eu posso perguntar como é que foi o seu encontro com Jesus. Ah, cara, se tem uma história que eu amo ouvir, é de alguém testemunhando. E aí as pessoas começam a contar de como elas eram, como elas estavam, o que elas estavam vivendo e de repente Jesus as encontrou. O que Paulo está dizendo aqui, gente, é o que todos nós já vivemos se você nasceu de novo. É sobre o dia em que Jesus encontrou ele. Presta atenção, ele estava indo para matar os seguidores de Jesus. Fala para mim se essa graça não é escandalosa. Eu estou indo para matar os seguidores de Jesus. O que é o óbvio? Esse Jesus aparecer para ele para matá-lo. Ah, é? Você está indo lá matar o meu povo? Agora você vai ver comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina que você arme uma conspiração contra um povo de um rei, ok? Então você está indo lá para matar o povo desse rei. E de repente você está indo em direção, quem aparece para você no caminho? O rei. O rei daquele povo aparece para você. O que você acha que aquele rei vai fazer com você? Sabendo que você está indo lá para matar o povo dele. O que esse rei vai fazer para você? Sabe o que esse rei faz para ele? Adota ele. Sabe o que esse rei faz para ele? Fala, agora você vai estar pro meu lado. Agora toda essa fúria sua, agora todo esse ímpeto seu vai ser usado para minha glória. Eu te quero, Paulo. Eu quero te salvar. Cara, que graça é essa? Sabe, que graça é essa? Escandalosa, que pega o pior inimigo e transforma no maior amigo. Que pega o pior inimigo e transforma num dos maiores apóstolos. Que escolhe esse cara para escrever a maior parte do Novo Testamento. Que graça é essa? Que graça é essa? Cara, é sobre isso que nós temos que ir por toda parte. Testemunhando sobre o dia em que ele nos achou. E veja que nessa fala de Paulo não há mérito nenhum. Não é eu estava buscando o Senhor e paguei um preço, estava jejuando e de repente encontrei Jesus. Não, eu estava perdidaço e ele me achou. Qual foi o dia que o Senhor achou você? Pela graça. Olha isso. Saulo, Saulo, por que você me persegue?
É duro para você ficar dando coice contra os aguilhões. Senhor, quem é você? Eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para... Olha isso. Vou pegar outra cor aqui, ó. Eu apareci para você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como a daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Então ele fala, você vai testemunhar as experiências. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz do poder de Satanás, para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então ele fala do encontro com Jesus e do envio vocacional de Paulo. Ele fala, nesse mesmo dia que eu encontrei com ele, eu não fui só salvo, mas fui enviado para a minha missão. Aqui está o meu propósito. É para isso que eu vivo. É para isso que eu vou gastar a minha vida. E aí, ele diz assim, que ele foi chamado, então, para pregar para o seu próprio povo e para os gentios. Para abrir os olhos deles, convertê-los. E é muito louco, tem a ver com o testemunho dele, né? Porque ele ficou cego. Ele ficou em trevas 3 dias. Para convertê-los das trevas para a luz. Sabe, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, ó rei Agripa, presta atenção, essa frase é maravilhosa, gente. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está sendo obediente a visão celestial? Sabe, você tem clareza do seu propósito? Você tem clareza do que para que Deus te chamou, para que Deus te salvou? Entenda uma coisa, salvação não para no perdão dos pecados. Salvação não para na adoção e não para no Espírito Santo habitando em você. E a Bíblia diz que nós fomos salvos para as boas obras. Ou seja, você foi salvo por Deus, adotado, escolhido para cumprir um propósito. Qual é o seu propósito? E eu quero te desafiar aqui, cara, a não descansar enquanto você não tiver clareza da visão celestial. Enquanto você não ouvir do Senhor, qual é o povo para qual você foi chamado, qual é a tarefa para qual você foi chamado. Sabe, a gente está desperdiçando a nossa vida. A gente está, como diz aquela música brasileira, deixa a vida me levar, vida leva eu. Por quê? Nós estamos deixando as coisas acontecer. Eu quero te desafiar, cara, a viver por propósito. Qual é o seu propósito? Para que você nasceu e para que você nasceu de novo? Por que Deus te escolheu? Por que Ele te salvou? Paulo tem essa clareza. E aqui, gente, fica claro o porquê Paulo consegue, mesmo em meio a tanto sofrimento, continuar, não desanimar, porque ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe para onde ele está indo. Terrível coisa é sofrer sem propósito, mas coisa maravilhosa é quando esse sofrimento chega e você sabe o preço que você está pagando e pelo que é, e o que você está fazendo. Gente, essa frase deveria estar na nossa boca. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Você está sendo obediente à visão celestial? Ou até melhor, voltando, você já teve uma visão celestial? Você já entendeu o seu propósito para que você possa gastar sua vida nesse propósito? Mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então ele fala, rei, eu estou gastando a minha vida nisso aqui que eu vi. Eu estou gastando cada minuto, cada gota de suor nisso aqui que Deus me mostrou. Por causa disso, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Então ele diz, está tudo embasado no Antigo Testamento, o que eu estou pregando. E eu acho lindo isso que ele fala.
eu testemunho para pequenos e a grandes. Ou seja, eu estou diante do rei, mas lá dentro eu estava testemunhando para os soldados romanos que estavam me prendendo, para os outros presos. Quem encostar em mim vai ouvir o evangelho. Isto é, que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Gente, essa é a pregação de Paulo, ok? Que Jesus é o primogênito na ressurreição. E que, assim como ele ressuscitou, como ele venceu a morte, nós também vamos. Por que Paulo ouve uma profecia dizendo: você vai para lá, para essa cidade, e lá você vai sofrer, lá vão te pegar, e você vai morrer? Por que ele continua? Gente, se você recebesse uma ameaça de morte, você continuava? Se você soubesse, por causa de um profeta, ó, você vai para lá, você vai sofrer, vão te prender, e você pode morrer, você continuaria? Por que ele continua? Por que os apóstolos continuam? Por que esses mártires da história do cristianismo continuam? Sabe por quê? Porque eles creem na ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Então, com a ressurreição, eu tiro o principal medo de cada ser humano: morrer. E quando eu não tenho mais medo de morrer, nada pode me parar. Por quê? Porque eu entendi: o meu Senhor venceu a morte e eu também vou vencer. E aí ele continua. Quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu gritando: você está louco, Paulo. Ficou louco de tanto estudar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto: rei Agripa, o Senhor acredita nos profetas? Eu sei que o Senhor acredita. Então, entenda uma coisa: Paulo não está se defendendo. Paulo está evangelizando. Toda oportunidade que Paulo tinha era para testemunhar e pregar o evangelho. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: olha isso, gente, por pouco você não me convence a me tornar cristão. O rei sacou: esse homem não está simplesmente se defendendo. Eu não estou diante de um simples prisioneiro. Eu estou diante de um prisioneiro de Cristo Jesus, que toda oportunidade que tiver vai testemunhar e vai compartilhar da sua fé. Gente, nós precisamos aprender com Paulo. Que, cara, Deus nos envia aos lugares para pregar. Gente, fiquei doente e fui para o hospital. Sabe por que você ficou doente e foi para o hospital? Porque tem gente lá e dá para você pregar o evangelho naquele lugar. Pneu furou, vou ter que parar naquele borracheiro. Sabe por que pneu furou? Porque tem gente lá e você pode testemunhar do evangelho naquele lugar. Vou ter que ir no supermercado, tem gente lá. Vou ter que ir na farmácia, tem pessoas lá. Me matriculei nessa faculdade, tem um grupo de pessoas aí. Entenda, cara, toda oportunidade que você tiver é para pregar, compartilhar o evangelho e testemunhar do que Deus fez na sua vida. Paulo respondeu: olha o que Paulo diz quando ele diz: por pouco você não me converteu. Peço a Deus que faça com que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes. O desejo de Paulo era que o mundo inteiro se convertesse. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E ao saírem, falavam uns com os outros, dizendo: este homem, mais uma testemunha aqui, este homem não fez nada passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César.
Olha isso, gente. E aí você pode olhar para isso e falar assim, poxa, Paulo, perdeu a oportunidade. Você ia ser solto, Paulo. Por que você apelou para César? Gente, entenda uma coisa. Paulo nunca esteve preso. Não tem como prender um servo de Deus. Paulo estava nessa prisão, escrevendo carta. Hoje nós temos a Bíblia, é porque ele estava nessa prisão. Evangelizando os soldados. Você vai depois descobrir que vários soldados de dentro do governo, eles eram convertidos por causa de Paulo. Entenda, quando Paulo apela para César, é porque ele não queria estar livre. Do que adianta estar livre e fora da vontade de Deus? Paulo queria estar exatamente no centro da vontade de Deus. E Jesus já tinha falado para ele, você vai para Roma e você vai testemunhar lá. Então Paulo não queria ser solto. Paulo queria estar completamente preso à vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então você pode olhar para isso e falar, poxa, Paulo, você podia ser livre. Não. Paulo está muito livre, gente, para fazer a vontade de Deus. E no nosso próximo encontro, nós vamos para o capítulo 27 e 28, os 2 últimos capítulos de Atos dos Apóstolos. Vai ser o nosso último encontro de Atos comentado por nós. Eu espero que você esteja falando aí na sua casa, porque está sendo muito bom. Eu estou sendo muito inspirado, eu estou sendo muito assim, desafiado para viver uma fé ainda mais intensa em Cristo Jesus, a ser uma testemunha da ressurreição, a ser uma testemunha do que Ele fez na minha vida, e eu espero que você também esteja sendo desafiado. Hoje eu te indiquei a Bíblia Espiral do Dizascope, todo esse espaço para você anotar, o link está aqui na descrição, é só você pedir que a gente entregue aí na sua casa, você vai estar ajudando toda a equipe do Dizascope. Espero que esse conteúdo tenha abençoado você. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Também deixa um comentário que Deus ministrou seu coração. Curte esse vídeo, porque aí o YouTube divulga ainda mais. E pega esse link e divulga para todo mundo aí, para mais pessoas estudarem a Bíblia junto com a gente. Tudo que a gente faz, cara, é para você parecer mais com Jesus e para você formar Cristo em outras pessoas. Eu vejo vocês sexta-feira no nosso último encontro de Atos comentado por nós. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!